verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.
Bom dia, queridos. Quero te convidar a, nesse retorno, se achegar, sentar no seu lugar, curvar sua cabeça, ficar em espírito de oração. Faz tanto tempo que a gente não vem aqui que às vezes a gente até desacostuma, parece, né? Mas a gente está aqui na presença do Senhor, junto com os irmãos, para louvar, adorar. Então aquieta sua alma, aquieta seu coração. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero lhe falar: teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Declare: só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Bom, nós estamos na casa de Deus, como o Felipe falou, estamos na casa. Vai lá eu pegar aquele de mão, né? Tá, eu creio. Tecnologia às vezes deixa a gente meio na mão. Mas, como eu dizendo, depois de um bom tempo, nós estamos retornando com a devida preocupação, né? O devido cuidado. Aqui desse lado ainda tem espaço, tem bastante espaço aqui, né? A gente está literalmente separando marido e mulher, né? Literalmente. Mas é por um motivo justo, né? É por uma causa das mais nobres.
Só quem está aqui na frente está sem máscara pela distância, porque falar de máscara também não tem como, né? Vocês não entender nada do que eu estou falando. Queria te convidar a fechar os seus olhos para nós orarmos. Maravilhoso e bom Deus, este é o primeiro domingo de setembro. Desde abril, nossas portas estavam fechadas. Havia no nosso coração um desejo de estar aqui, mas por conta de uma preocupação, de um cuidado, nós resolvemos seguir a orientação dada por Ti, para esperar o tempo certo, para juntos estarmos na Tua casa. Obrigado por esse momento que nós queríamos tanto, e o Senhor nos proporciona esse privilégio de juntos adorarmos ao Teu nome precioso, nome sobre todo nome, nome santo e rico de Jesus. Nós consagramos este culto ao Senhor, para que cada movimento que fizermos aqui aponte para o louvor da Tua glória. Sê conosco, Senhor. Aceita o nosso louvor. É a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 100. Salmo de número 100. Salmo de número 100. Hoje nós podemos fazer uma leitura alternada. Tentamos uma vez, quando estávamos nós três aqui, mas a coisa fica meio assim, meio xoxa, tinha muito pouca gente. Hoje, tem como depois a gente virar para mostrar como é que está a igreja? Tem? E não entendo. Não, mas todo mundo junto, não dá para ouvir? Ah, então falou que não dá para ouvir todo mundo, então vou ter que ler. Bom, acompanhe aí a leitura. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Nós estamos aqui para, com júbilo, celebrar o retorno às nossas atividades presenciais. E esse, acredito que seja o sentimento da imensa maioria, né? A alegria de poder estar de volta à casa do Senhor. Por isso nós te convidamos a louvar, a estar não apenas cantando, mas entendendo que isso aqui é um privilégio, é um ensaio para aquele dia que estaremos na eternidade louvando com o Senhor. Vamos celebrar com júbilo ao Senhor. Quero te convidar a ficar de pé. Esse cântico é antigo, creio que os irmãos conheçam a letra. Diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai, celebrai com júbilo ao Senhor, dores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia.
pode assentar. Nós temos sempre, todos os domingos, tínhamos, né? Não temos, tínhamos o hábito saudável de vir aqui à frente para fazermos juntos uma oração de ação de graças. Você não vai poder sair do seu lugar agora, mas não é por isso também que nós vamos deixar de agradecer a Deus, agradecer o muito que Ele tem feito por nós, agradecer porque até aqui a boa mão dele tem nos sustentado, agradecer porque sabemos que a presença do Senhor em nossa vida é real, agradecer porque o nosso nome foi escrito no livro da vida e absolutamente nada pode mudar essa história. A gente podia agradecer o tempo todo. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos e você vai ficar algum tempo em oração silenciosa. Coloque diante de Deus o seu motivo de gratidão. Depois de uns instantes em oração silenciosa, eu vou interromper fazendo uma oração audível por toda a igreja. Mas feche seus olhos, coloque-se diante de Deus com o coração grato. Louve a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito a você. Senhor, nós temos infinitos motivos para dar louvor e agradecer ao Teu nome pela Tua fidelidade. Muitos motivos nós sequer percebemos, porque o Senhor graciosamente age em nossa vida impedindo que o pior aconteça. Te agradecemos porque dormimos e acordamos, e a vida é um dom que o Senhor nos dá. Obrigado por vivermos mais um dia na Tua presença e glorificando o Teu nome precioso. Cada um de nós aqui, Pai, tem uma causa preciosa que colocou diante de Ti, um motivo que trazia desconforto à nossa alma. Lançamos no Teu altar para que o Senhor cuidasse da nossa causa. E no tempo da Tua perfeição, Tu agiste com poder e graça, enxugando a lágrima dos nossos olhos e restaurando a esperança do nosso coração. Louvado seja o Teu nome pela Tua fidelidade, porque nós podemos confiar nesse Deus que não nos abandona. Obrigado porque Tu és fiel, Senhor. Que coisa maravilhosa confiar nesse Deus fiel, nesse Deus que nos conhece, é o Criador de todo o universo, rege toda a história, mas a vida de cada um de nós aqui é importante para Ti. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, e é nessa certeza que caminhamos, de que Tu estás sempre ao nosso lado, nosso amigo presente, fiel a todo instante. Te louvamos pelo Teu amor e pela Tua fidelidade, mediante Teu Filho Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Vou te convidar a fazer algo que a gente tinha muita vontade de fazer, mas não podia. Vamos louvar juntos ao Senhor. Fique à vontade, aquele que quiser ficar de pé, sentado, vamos louvar ao nosso Deus que é grande. Nós te agradecemos, Senhor, por estarmos na sua casa, Senhor, por estarmos em comunhão, pela oportunidade de ceiarmos juntos, ainda que mantendo certa distância. Nós te agradecemos por retornarmos e nós queremos te adorar, nós queremos te louvar juntos, ó Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo
Maravilhoso é estar em tua presença, Senhor. Maravilhoso poder te adorar, ó Pai, estar na tua casa. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso, Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor, te contemplar. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. amém. Nós estamos na casa de Deus e alguns ajustes nós estamos precisando fazer, né? Por exemplo, o ofertório você vai ficar sentado, né? O diácono vai passar com uma salva e vai recolher a oferta de quem trouxer, de quem quiser ofertar. Mas por que nós participamos dos dízimos e ofertas? Porque é uma orientação de Jesus. Lucas 21 nós lemos: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilaço. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Nós vamos louvar, você é sentado mesmo. Se você quiser participar do ofertório, o diácono Roberto vai passar por você com uma salva, e aí você deposita dentro da salva a sua oferta, seu dízimo e a sua oferta, sem necessidade de ninguém se locomover, tá bom? Enquanto isso, nós vamos cantar mais um louvor.
ti, Jesus, entrego tudo, tudo deixarei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. Tudo a ti, Jesus, consagro, pois eu sinto o teu amor transformar minha vida e meu coração, Senhor. Tudo deixarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo a ti, Jesus, consagro. Oh, que gozo, meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo deixarei, tudo entregarei. Sim, a ti, Jesus, bendito, sempre seguirei. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tudo deixarei, tudo entregarei. Sim, a ti, Jesus, bendito, sempre seguirei. Amém. Senhor, te louvamos pelos dízimos e ofertas entregues na tua casa. Te louvamos pela fidelidade do teu povo, porque sabemos que o que temos, muito mais do que fruto do nosso esforço, é graça do Senhor. Foi só pela tua graça, Senhor, que nós vencemos e chegamos até aqui. Dá sabedoria àqueles que vão administrar os recursos da tua casa, para que invistam, Pai, na tua obra da melhor maneira possível. E multiplica, Pai, os recursos, para que tenhamos cada dia mais alegria em poder investir na tua obra. É nossa oração, no único e suficiente nome de Jesus. Amém. Gente querida, como eu estava falando antes, nós temos alguns avisos a dar, e um deles, o mais importante, é esse que você está vendo aí, Nós estamos separados por banco e todos usando máscara, porque essa é a determinação do Ministério da Saúde. Eu só estou sem máscara aqui porque eu estou na frente de vocês, Quando eu saio daqui, eu boto máscara, Eu estive falando com a Rosane, Eduardo, quando eu chamei o Márcio aqui na frente para falar com ele, eu coloquei a máscara por conta dessa necessidade de nós nos protegermos um ao outro. Você não vai ao mercado sem máscara. Você não sobe ao ônibus. O motorista não permite que você suba ao ônibus se você estiver sem máscara.
Então, da mesma forma, nós queremos que você entenda a necessidade de estar aqui dessa forma. Tem ali o termômetro, né? É termômetro que diz? É, né? É, né? É, para medir a temperatura, termômetro, claro. Infravermelho que a gente comprou para ver se a temperatura tiver, acho que até 37,7, 37,8, não tem problema. Se tiver 38, nós vamos ter que pedir para você, infelizmente, voltar para casa, porque é uma questão de segurança. Tem que lavar, colocar a mão no álcool gel. Ah, mas eu tenho que fazer isso. Todo lugar você faz isso. Aqui a igreja não é o único lugar que você está fazendo isso. Não é o primeiro lugar que você está sendo obrigado a fazer isso. Eu estava chegando aqui, a Rosane até falou assim, pô, rapaz, foi quem? Foi o Ronaldo, né? Não foi o Ronaldo? Eu entrei e eu esqueci. Eu fui direto. Aí Ronaldo, pastor. Aí eu falei, meu pai, o que foi? O senhor esqueceu o álcool, pastor? A Rosane, muito bem, Ronaldo. Eu falei, tá certo, é isso mesmo, tem que puxar a orelha do pastor. O pastor está errado, tem que corrigir. Tá certo. Porque isso é uma questão que visa a nossa saúde. Não é fazer mal a você, é fazer mal a ninguém. Qualquer lugar é assim. Então, enquanto nós vivermos essa pandemia, irmãos queridos, vocês estão me ouvindo então, né? Enquanto nós vivermos essa pandemia, terá que ser assim, né? Nós estamos separando aqui os casais. Nós temos junto visitante, Samuel, depois do longo tempo de blusa inverno, voltou. Sua namorada? Como é seu nome? Luísa, muito prazer. Mineira, né? Já soube, viu? Sei tudo sua vida, rapaz. Tá pensando, você não esconde nada de mim, não. Muito obrigado, querida. Como dizem você, é bom demais ter você aqui. João e a Ana, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco também. Tem um irmão lá atrás que eu também não conheço. Atrás, você, querido. Como é seu nome? João também? Juan? Por que você fez assim? Te perguntei nada. Metido ele, né? Só porque é marido da Cleia. Gente querida, agradecer a visita de vocês, né? Enquanto nós vivemos essa pandemia, esse ligeiro desconforto se faz necessário, tá bom? Oremos para que em breve essa nuvem vá embora e a gente possa estar aqui vivendo na paz de Cristo, ok? Mas enquanto isso não acontecer, nós vamos viver na paz de Cristo de acordo com essa realidade, tá bom? Nós estamos no mês de setembro, quase o ano está voando, né? No mês de setembro, e temos uma outra série de mensagens, e vamos passar o teaser agora para vocês ouvirem qual é a série de mensagens no mês de setembro.
A nossa série do mês de setembro, ela fala sobre superação. Porque nós estamos vivendo hoje uma realidade completamente diferente da que vivemos. E fomos obrigados a nos adequar a normas, a condutas que nos geraram algum desconforto. Uma irmã que da igreja veio falar assim para mim, no início da pandemia: pastor, ora por fulano de tal, alguém da família dele, poderia fazer isso? Porque ele trabalha com Uber. E em abril, meu irmão, não sei se você vai lembrar isso, porque nós estamos em setembro, ninguém pegava Uber. E nós fomos obrigados a enfrentar essa realidade. Fomos não, somos obrigados a enfrentar essa realidade. E nós temos que entender que isso veio para ficar. Daqui para frente, a nossa realidade será completamente diferente por conta do momento que nós estamos vivendo. Então você precisa superar. Sair da casca, né? Sair de dentro da caverna e enxergar uma outra realidade. Superação, porque a vida não é fácil. E muitas vezes obstáculos como esse tendem a tirar o ânimo do nosso coração. Você imagina a quantidade de gente que está querendo se reinserir no mercado de trabalho, a quantidade de gente que não conseguiu se sustentar, a quantidade de empregos que foram fechados. E a gente podia falar aqui das inúmeras dificuldades que temos vivido, e os obstáculos, eles servem não apenas para nos causar esse impacto, mas muitas vezes para nos fazer mudar e melhorar. Eu estava estudando, né? Acho que até vendo o vídeo da nossa série de mensagens, e aí quando você abre, né, lá no YouTube, alguns vídeos aparecem assim, coincidências, né? Foi um vídeo do Ayrton Senna do Grande Prêmio Brasil de 91. Lembra, Eduardo? Eduardo, que é aficionado por Fórmula 1, vai lembrar disso. Eu não sei quantos lembram dessa história, mas foi a primeira vez que o Ayrton Senna ganhou o Grande Prêmio Brasil. Não sei nem se ele ganhou outros, mas aquela foi a primeira vez. E aí, no final da corrida, faltando 10, 15, 20 voltas, ele começou a perder marchas. Olha, perdeu a quarta, perdeu a terceira, perdeu a segunda. E às 7 voltas do final, ele só tinha uma marcha, que era a sexta. Eu não sei quantos aqui dirigem, mas tenta dar a partida do carro em sexta marcha. O carro grita. Um carro que anda 300 por hora, na hora de fazer uma curva a 20, a 30, ele teve que segurar o carro na mão durante 7 voltas. E ele ganhou a corrida. Mas ao final ele estava exausto, a ponto de não conseguir se movimentar. O carro teve que pegá-lo, eu não sei como é que é o nome daquele carro de segurança, pegá-lo e levá-lo até os boxes, porque ele não estava conseguindo andar. Ele falou assim: olha, eu só senti essa dor, esses espasmos no meu corpo na minha segunda corrida na Fórmula 1, quando eu estava de Toleman, que o corpo todo doía. Só que hoje eu estou muito melhor condicionado fisicamente, porque a dor é muito forte. E a gente olha para essa realidade. Pô, ninguém nunca viveu o que ele viveu. Você nunca ouviu a história de um outro piloto que teve que dirigir durante 7 voltas com uma marcha só. Se ele parasse e expusesse assim: olha, eu passei por esse problema e fui obrigado a parar, ninguém o criticaria. Ninguém diria dele assim: ah, pô, o cara molenga, podia ter dado um jeito. Porque ninguém, além dele, jamais conseguiu dar um jeito num problema desse tamanho. E aí o repórter o entrevistou e perguntou para ele assim: cara, como é que você conseguiu isso então? Ele mal conseguia levantar o braço. Ele respondeu o seguinte, apontando para cima: ele é maior do que todos. Eu pensei, ele vai me dar essa corrida depois de tudo. E foi isso mesmo. Deus me deu essa corrida. Porque houve um obstáculo enorme. E ele se lançou
enfrentou e venceu, ele se tornou mais do que um simples vencedor. Se você perguntar para o seu Hamilton lá, né, o inglês, né, que está vencendo, provavelmente vai ganhar o 7º ano em seguida, esse ano, o 7º campeonato mundial. Se perguntar para ele quem é o maior piloto da história da Fórmula 1, ele vai responder Ayrton Senna, mesmo tendo 3 títulos, menos da metade do que ele. A gente precisa superar, entender que as adversidades não podem colocar fim à nossa história. Às vezes, cara, a pancada ela é doída. É doída demais. Eu tenho uma amiga que tinha um excelente emprego na indústria farmacêutica. Ela foi mandada embora tem 1 semana. E para conseguir se reintegrar no mercado de trabalho ganhando o que ela ganhava antes, pouquíssimo provável. E pais que enterram seus filhos, nós poderíamos colocar aqui um sem número de pancadas que tem a força de nos desestabilizar. E há um texto na Bíblia que fala sobre uma situação assim, muito, muito forte. E eu queria ler com você. Esse texto está no livro de Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Livro de Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Eu não tenho página porque eu estou no tablet aqui. Se alguém deixar a página, eu falo aí para alguém. Tem a página aí? Alguém para dar? Hã? 249, do Antigo Testamento. 249 do Antigo Testamento, livro de Ruth, capítulo 1. Deus, esta é a porção da palavra que o Senhor separou para nós estudarmos essa manhã. Ilumina nossa mente já a partir da leitura do texto, para que essa história que a gente conhece tão bem ganhe um significado novo hoje para a gente. E um sabor gostoso de viver a história do Senhor na nossa história. Revela-nos, Senhor, o desejo do teu coração. E como Maria, que nos assentemos para ouvir a tua doce voz. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Acompanha comigo a leitura aí. Livro de Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Assim diz a palavra do Senhor. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém do Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e do marido. O texto mostra um cenário caótico. É lógico, né? Uma mulher perdeu o marido, os 2 filhos, ainda hoje é uma pancada. Mas ela consegue dar o jeito dela de trabalhar para ganhar o seu sustento. Naquela época não tinha jeito. A mulher não tinha formação profissional nenhuma. Se você olhar no texto, ela foi com o marido e com os 2 filhos. O marido morreu e ela continuou lá, porque os filhos continuavam trabalhando. Então ela podia se sustentar com o trabalho dos meninos. Quando eles morreram, acabou tudo. Ela não tinha como sobreviver. O caos batia a porta de Ruth todo dia quando ela acordava. E a perspectiva não era nem um pouco interessante, porque ela estava longe de casa, longe da sua família, longe dos seus amigos, longe daqueles que você podia dar um grito para esticar o braço, para pedir ajuda, longe de tudo. Não é que ela pudesse esperar uma ajuda do governo, não é que ela pudesse esperar uma chamada de emprego, nada disso aconteceria. E aí Ruth olha
para o cenário que se descortina diante dos seus olhos, e a gente sabe o início, o fim da história, e sabe que essa mulher enfrenta o caos com os olhos fixos no Senhor. É uma história muito linda. Por outro lado, a gente precisa entender que essa é uma realidade que bate a minha e a sua porta, vez por outra. Não necessariamente nós tenhamos feito alguma coisa errada. Por exemplo, nós hoje estamos vivendo de máscara, enclausurados. Eu fiquei 1 mês e meio sem trabalhar no consultório. Chegou uma hora que eu falei para minha mulher, meu amor, mês que vem nós estamos dependendo exclusivamente da graça de Deus. Não quero dizer que nos meses anteriores nós não tínhamos vivido da graça de Deus, mas nós tínhamos a nossa reserva financeira, sabe? Chegou uma hora que acabou tudo. E aí eu sentado à mesa, eu estou falando com vocês aqui, eu tenho a lembrança nítida, sentado com ela à mesa da sala, falando assim: a partir do mês que vem, Deus vai ter que providenciar a sua graça, porque não tem dinheiro para pagar mais as contas. E era o mês de maio, nós estamos em setembro, e as contas estão todas em dia. Mas o cenário daquele momento era muito, muito desagradável. E a gente não fez nada errado, não é verdade? Porque aconteceu comigo e com você, foi com todo mundo. E a gente precisa compreender. No mês passado nós estávamos falando a respeito disso. Nós precisamos compreender, perceber a digital de Deus na nossa vida e na nossa história. Nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus. Como nada aconteceu na vida, na história dessa família, sem a permissão de Deus. A gente olha e percebe, o texto fala para a gente, eles saíram da sua terra e foram para a terra de Moabe porque passavam fome. O sociólogo falava, quem tem fome tem pressa. Não dá para esperar as coisas melhorarem. Vocês lembram do exemplo do José Dilson, quando ele falou aqui na igreja sobre a filhinha dele chorando de fome? Alguém lembra, não? Alguém lembra? Você lembra, Júlio? José Dilson, missionário, estava lá em Guiné-Bissau, passando fome. Fome. E Marli tinha dado luz, acho que era Mima. E como tinha pouca comida, o leite dela secou. Cara, eu e você, a gente tem idade, a gente toma meio copo d'água, dá um jeito, dá uma engabelada, deita e dorme. Mas uma criança de colo, não tem jeito. E a criança chorava. E o Zé falou que saiu de casa, trancou toda a casa e se embrenhou na mata para não ouvir o choro da criança. No escuro, no meio do mato. Ele se ajoelhou e começou a conversar com Deus. Falou: Senhor, o ministério é meu. A dificuldade quem tem que passar sou eu. A minha filha não tem nada a ver com isso. E aí, ele diz que ele não tem noção quanto tempo ele passou conversando com Deus a respeito dessa realidade. Só quem já teve um filho chorando com fome sabe o que é. Não dá para explicar isso. Aí quando ele acabou de orar, cansou, ele volta para casa. A casa toda fechada. Porta, janela, tudo fechado. E aí ele encontra a sua mulher e a sua filha dormindo. Cansaram de chorar. Pá, deitado dormindo. Assim, sabe quando dá um curto, o disjuntor fecha? Aconteceu isso. Pum, o disjuntor fechou, as duas apagaram. E ele abriu a porta da casa dele. Tinha uma lata de leite em pó, de 5 quilos, dizendo assim: presente para vocês. A casa toda fechada. E ele falou: Reginaldo, até hoje eu não sei quem botou aquela lata ali. Mas muitas vezes dá vontade de sair de perto do choro, porque a dor é muito forte. E foi a dor que levou essa família para uma outra região. E lá eles estavam imaginando o seguinte: cara, nós vamos sair daqui para buscar a sorte numa outra região. Mas há uma palavra
no hebraico, esse saiu dava a intenção, a ideia de que eles queriam voltar. Sabe o nordestino itinerante que vinha para cá para o sul, fazia sua vida para assim, eu quero voltar. Ou o brasileiro que na década de 80 tinha muito isso, né? Ia para os Estados Unidos, ganhava um dinheiro e queria voltar. Sabe de quem eu me lembrei quando estava fazendo essa história aqui, fazendo esse sermão? Do nosso casal querido, Edmundo e Reusa. Lembra? Cara, a Reusa, ela era amada. A Reusa era uma doce de criatura. Mas o coração dela estava onde? Estava lá na casa dela. Paraíba, né? Eu acho que é na Paraíba. Aracaju? Aracaju. Voltaram para casa. Eles foram na intenção de voltar. Mas infelizmente não foi possível. Eles estão ali naquela região e nós não sabemos quanto tempo eles permanecem ali, até que uma coisa terrível, uma tragédia se abate. O chefe da família morre. E aí Noemi fica viúva com 2 crianças dentro de casa e com 2 noras. Mas, como eu já falei para vocês, ainda havia esperança, porque os meninos podiam trabalhar e colocar comida dentro de casa. E como eles estavam numa terra distante, obviamente eles casaram com estrangeiras. E isso aqui, irmãos, é um dado bastante interessante, porque havia uma lei dada por Moisés que não poderia ter nenhum tipo de junção entre o povo de Deus e os moabitas. Mas o autor do livro de Ruth não se preocupa com isso. Ele diz, olha, eles estavam em terra estrangeira e casaram com estrangeiras. E é muito interessante a gente saber, depois da genealogia de Ruth, essa mulher moabita, nasce o rei Davi. E ali, em território estrangeiro, outra tragédia acontece. Eles morrem, os irmãos. E o Talmud diz que a morte do pai e dos 2 irmãos acontece como punição por eles terem se afastado ou deixado Judá. Talmud é o livro da lei dos judeus. Cara, e ela era judia, né? Nós estamos olhando a história de trás para frente. Então, ela fazia um bom tempo que essa mulher não sabia o que era se alegrar. O texto diz que eles passaram 10 anos na terra. 10 anos, não se sabe quanto tempo, porque o texto não se preocupa em dizer, em quanto tempo o marido e os filhos estavam com ela. Provavelmente o casamento se deu no final desse período, porque senão o texto falaria de filhos, da presença ou da ausência deles. Então eles se casaram, eles ficaram casados muito pouco tempo. Ruth, Noemi órfã. Pouco tempo de casados, elas morrem, e aí o que Ruth olha para as meninas e diz assim, cara, eu não tenho como dar alimento para vocês, eu não tenho como sustentar vocês, volta para a casa dos seus pais. E aí tem aquela história linda de Ruth, né? Onde você foi, eu irei, seu Deus é o meu Deus, a sua terra é a minha terra, e as duas caminham juntas. Mas a verdade é que Ruth não tinha a menor noção nesse momento do que aconteceria com a sua vida. A Ruth não tinha a menor noção do que aconteceria com ela daquele momento em diante. Irmãos, eu me lembro, depois de ter ficado 1 mês e meio sem trabalhar, depois de ter sentado com a minha esposa e falar assim, olha, mês que vem Deus tem que começar a fazer um milagre, eu precisei me reinventar. Com 47 anos, semi-analfabeto em informática, eu comecei a fazer curso de marketing, porque agora os pacientes nos buscam pela internet. Eu tive ontem lá no consultório uma senhora de... Enfim, não vou falar a idade, porque idade de mulher é um negócio que não se fala, né? Tinha idade para ser minha mãe. Ela falou para mim assim, eu te achei pelo Instagram. Olha isso. Eu fui obrigado a fazer alguns cursos e só pude fazer porque eu estava sem trabalhar, para poder me adaptar a essa nova realidade. E a questão é o seguinte, irmãos, o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Você nunca mais vai ter a mesma facilidade para buscar emprego como teve antes, porque agora tudo se tornou mais exigente, se tornou mais fácil, se tornou mais dinâmico. E aí
há sempre aquela opção. Você pode chorar. Alô? Você pode chorar ou pode vender lenço. Isso é uma escolha. Agora saiba que essa escolha vai determinar diretamente a sua qualidade de vida. E aí você se pergunta, mas o que é que Deus tem a ver com tudo isso, pastor? O que é que Deus tem a ver com a minha escolha? Tem tudo, irmãos. Tudo. Porque o Senhor Deus quer nos dar a vida abundante e paz permanente. A ideia dele é nos dar sempre uma vida muito melhor do que aquela que nós planejamos. Então, diante do cenário caótico que nós vivemos, nós precisamos lembrar que do caos Deus gerou vida. Lembra de Gênesis capítulo 1? A terra era sem forma e vazia. Lembra? Você consegue imaginar alguma coisa sem forma? Geometricamente falando, nossa mente não é capaz de imaginar isso. E aí, é para nos dar a entender, irmãos, que no início havia caos, não havia ordem. Mas Deus colocou o dedo, pum, e tudo fez novo. O caos é uma realidade que não gera medo e não gera desconforto no coração do Pai eterno, porque Ele sabe lidar com isso. E Ele sabe e quer nos mostrar o caminho da superação, com os olhos fixos nele e com os ouvidos afinados à voz dele. Ele vai nos guiar por um caminho superabundantemente melhor. E aí talvez você pergunte, pastor, mas o que a pandemia tem a ver com tudo isso? E a resposta de novo é tudo. Porque nunca na história passada ficou tão claro que dinheiro, posição social, intelectualidade não valem tanto ou não valem nada, quando a moeda de verdade que importa é a vida. Se a gente, irmãos, se preocupar em ouvir a voz de Deus, nós vamos entender qual é a direção que Ele quer nos dar. Contudo, se nós insistirmos em andar pelas nossas próprias pernas, fazer pelo nosso próprio esforço, ganhar pelo nosso próprio mérito, a gente corre o risco de caminhar como rato de laboratório, sabe? Correndo, sem sair do lugar, e tendo uma imensa sensação de realização. Porque você conseguiu realizar a compra do seu carro dos sonhos, você conseguiu realizar a compra do seu apartamento dos sonhos, você conseguiu realizar a compra da sua viagem dos sonhos. E a gente pensa que ter é sinônimo de uma imensa felicidade. Nós já conversamos aqui. Há pouquíssimo tempo atrás, no Japão, os adolescentes estavam combinando de se suicidarem juntos. A Suíça é um país que tem os mais altos índices de suicídio no mundo. Irmãos, a Suíça não tem analfabeto, não tem pobre na Suíça, não tem nem gente feia lá, se bobear, não tem nem vascaíno. Lugar maravilhoso. Agora, por que num lugar onde tem tanta coisa maravilhosa, as pessoas estão pensando tanto em suicídio? Se conquista fosse sinônimo de realização pessoal, isso não aconteceria nesses lugares. O que a gente precisa entender é que Deus não te livra aonde? Do deserto. Deus te livra no deserto. Vamos repetir? Deus não te livra do deserto. Deus te livra no deserto. E muitas vezes nós passamos por esses desertos porque Deus quer trabalhar a gente. Há necessidade de alguma coisa dentro de nós ser trabalhada. Nós olhamos para heróis da fé, e eu guardei alguns aqui, que particularmente eu tenho um apreço singular. Heróis como Daniel, José, Paulo, Pedro. Irmãos, esses homens só têm história para contar, só coisa grandiosa. Mas tiveram que passar pela fornalha, pela prisão, pelo naufrágio e pelo medo. Tiveram que vencer isso. Só depois que venceram a fornalha, só depois que venceram a prisão, só depois que venceram o naufrágio, só depois que venceram o medo, eles estavam preparados para se tornar aquilo que Deus queria que eles fossem.
É isso que a gente precisa entender. Lá na fornalha, ele não estava só. Na prisão, José não estava só. No naufrágio, Paulo não estava só. E a superação de todos esses homens tem um elo em comum: é a inquebrável confiança no Deus da glória. Eles compreendiam que a história deles estava nas mãos de Deus, e que Deus é bom, e que há promessas de Deus para as nossas vidas. Nós, irmãos, temos um conhecimento para além desses homens, de Daniel e José, né? Paulo e Pedro viveram isso. Nós conhecemos a verdade de Jesus Cristo, que venceu a morte, para dizer que na minha vida e na sua vida, o final não é o sofrimento, mas sim a redenção. Mas a gente que insiste em caminhar de acordo com a sua própria realidade e dizer que eu e você só falamos bobagem, que crente é alienado. E quando você coloca Deus de fora, você vai trabalhar de acordo com as suas próprias habilidades e vai buscar gente que seja capaz de concluir o projeto que você quer para a sua vida. Na verdade, você não caminha com pessoas, você usa pessoas. E todo tipo de gente que não contribui para o seu projeto é sumariamente descartado. Essa é a grande diferença do projeto de Jesus para a gente, porque o projeto de Jesus envolve gente. O projeto de Jesus não diz eu vou para lá, diz nós vamos para lá, porque a caminhada é em corpo. E a gente precisa entender isso, irmãos, porque historicamente isso já foi refutado. A igreja viveu até a idade, até o século 18, 19, sobre a égide da igreja, até que veio a Revolução Iluminista lá na França, e eles determinaram o seguinte pensamento: olha, até aqui a igreja determinou os passos do mundo. A partir de agora nós colocamos a igreja de lado e o nosso racionalismo, a nossa forma de pensar, o nosso comum acordo, nós vamos chegar, porque nós somos capazes o suficiente. Sem igreja, sem Deus, sem evangelho, sem Jesus, nós somos intelectualmente formados e bons o bastante para sabermos nós mesmos o que é melhor para nós. Irmãos, em 100 anos desse pensamento, o mundo passou por 2 guerras mundiais. Sabe por quê? Porque quando Deus está na história, o caos se transforma em vida. Mas quando Deus sai da história, a vida se transforma num caos. E eu queria que você entendesse, irmãos, que esses problemas, essas pancadas, não colocam fim na nossa história. A realidade difícil que vivemos, talvez uma realidade angustiante que você esteja vivendo, não é o final. Mas pastor, o que significa isso para a minha vida hoje, domingo, dia 6, hoje é 6, né? 6 de setembro de 2020. Eu não sei se você conhece um australiano chamado, o nome dele é difícil, rapaz, Nick Vujicic. Não sei se você já leu o livro desse rapaz, mas assim, é de constranger, porque ele nasceu sem os 2 braços e sem as 2 pernas. Ele nasceu sem os 2 braços e sem as 2 pernas. O que você espera de uma vida como essa? Pensa aí. Qual é o futuro de alguém sem os braços e sem as pernas? Esse cara vai trabalhar onde? Quem é que vai ser amigo desse cara? Você, como pai, vai ter que cuidar dele a vida toda. E aí você vai fazendo um monte de conjecturas a esse respeito, porque a gente faz um corte só em cima do problema. A gente imagina que aquele problema ele vai não apenas se perpetuar, mas vai aumentar com o tempo. Eu estou falando
desse problema do Nick, mas você pode pensar do problema sobre a sua vida, sobre a sua condição financeira, sobre a condição do seu relacionamento, sobre o seu problema de saúde. Você imagina, esse problema só vai aumentar, porque eu não vejo solução para esse problema. E não tinha, cara. Não tinha como fazer prótese, porque não tinha onde colocar a prótese, entendeu? E a gente olha para essa realidade e imagina, esse menino está perdido. Ele vai viver para ser um eterno problema. Vai ser um peso morto para os pais a vida toda. Aos 21 anos, Nick se formou com 2 graduações. Hoje, ele é um palestrante que já rodou mais de 24 países. É surfista, já saltou de paraquedas, casou com uma mulher lindíssima e tem 4 filhos. Sabe o que ele faz hoje? Vive ao redor do mundo para falar que a vida dele é um milagre de Deus. Olha, olha. Mas ele não ficou, os pais não ficaram olhando para o problema, entendeu? A história dele é muito interessante porque ele fala assim: meus pais confiaram que eu era uma graça de Deus. E se eu sou uma graça, um presente de Deus, algo maravilhoso Deus tem para fazer através da minha vida. Superação, meu irmão, é a palavra de ordem. Você precisa entender que o homem de Deus é capaz de fazer mais do que imagina, se colocar os seus olhos no Senhor da glória. Se você olhar para a história de Jesus, na cruz, ele estava ali em profunda agonia, no Getsemane, na noite anterior, quando ele teve a notícia, né, que aquela seria a última noite dele, que ele teria que passar, diz que ele suou gotas de sangue, tamanha agonia pelo que haveria de viver. Mas naquele momento de profunda agonia, Lucas diz que Deus enviou um anjo para que o coração do Senhor Jesus fosse consolado. Da mesma forma, tenha mais absoluta consciência de que há mais história para rolar debaixo da ponte da sua vida, meu irmão, minha irmã. Ao invés de olhar para as dificuldades, olhe para as promessas de Deus. E aí eu não quero dizer que você tem que ficar de braço cruzado. Reinvente-se. Veja quais são as possibilidades dentro do nosso mercado. Mas será que é isso que Deus quer para mim? Reinvente-se. Ouça a voz de Deus mostrando para você qual é o caminho novo, bom, perfeito e agradável que Ele tem para a sua vida. E vá. E creia. Porque há coisas infinitamente melhores e maiores preparadas por Deus para nós do que a agonia que temos vivido. Porque o que Ele quer é dar para mim e a você, e Ele tem isso à disposição: vida abundante e paz permanente. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos e ficar alguns instantes em oração silenciosa. Você conversasse com Deus. Falei: Senhor, eu tenho enfrentado esse obstáculo sem causar desconforto ao meu coração. Mas nós lemos hoje na história de Ruth que isso não é privilégio meu. Muitos problemas têm acontecido na sua casa, na sua história, com a sua vida. Eu não sei o que tens preparado para mim, Senhor, mas eu confio na Tua palavra e eu sigo no Teu caminho. Converse com o Senhor. Choro parece querer chegar.
sentimento de temor. Quando será o amanhã que eu não vejo e quer me assustar? Oh meu Deus, ajuda-me a confiar. Quando os sonhos se frustram ou parecem não se realizar, quando as forças se acabam, tudo que eu sei é te adorar. Tua presença me aquieta a alma e me faz inar como um bebê que não precisa se preocupar. A minha vida escondida em tuas mãos está. Oh meu Deus, em ti eu posso descansar. A esperança renasce e a certeza de que perto estás. Tua paz me invade, pois tudo que eu sei é te adorar, Senhor. A esperança renasce e a certeza de que perto estás. Tua paz me invade, pois tudo que eu sei é te adorar. Tudo que eu sei é te adorar. Senhor, nós te louvamos porque a tua palavra nos empurra para frente. Nós te louvamos porque o corte da dor e da angústia, da dificuldade que podemos fazer na nossa vida não determina o fim da história. Tu tens poder para transformar todo caos em vida e vida em abundância. E nós vamos olhar para essa realidade, Pai, vamos superá-la no poder precioso e único do nome de Jesus. E vamos avançar, e vamos conquistar, e vamos dar glórias ao Teu nome, porque tudo faremos sob a Tua orientação. Obrigado por essa palavra que nos anima, nos fortifica e nos dá esperança. Obrigado porque a nossa esperança no Senhor não é em vão. Te louvamos no santo nome de Jesus. Amém. Gente querida, vamos passar agora para o momento da ceia. A ceia, ela não é presbiteriana. A ceia, ela é do Senhor. Se você já foi batizado e fez a sua profissão de fé numa igreja irmã, você é convidado a fazer parte da ceia do Senhor, ok? Nós vamos fazer de uma forma diferente. Depois da leitura do texto, você vai ficar sentado e eu vou passar para distribuir os elementos, tá bom? E aí você vai esperar para nós cearmos juntos, ok? No livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 51, nós lemos: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne?
Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Quem comer este pão viverá eternamente. E eu gosto deste versículo 57, quando diz: quem também de mim se alimenta, por mim viverá. O texto que nós lemos fala de um pão que não vai trazer para nós uma vida apenas terrena, porque o pão que nós comemos, nós alimentamos o nosso corpo, mas o nosso corpo precisa de um outro tipo de alimento, que é a respeito da história que nós falamos aqui, um alimento que nos fortifica para enfrentar e vencer a batalha da vida. E esse alimento é o Espírito Santo de Deus. E este alimento é a presença de Deus em nós. Esse alimento vai nos fazer olhar a vida com o óculos de Deus, que é o Espírito Santo. Quem comer do pão e beber do cálice tem a vida do Senhor. Quem por mim se alimenta, por mim viverá. Viva como o Senhor Jesus planejou que você vivesse. Viva a vida plena que Ele desenhou para você. Nós vamos passar o alimento. Eu vou pedir para você esperar, para nós cearmos juntos.
ceia em tempos de pandemia, né, irmãos? O mais higiênico possível. Este é o meu corpo que desceu do céu, disse o Senhor. Comei dele todos. Senhor, te louvamos porque tu enviaste teu Filho precioso para incluir os nossos nomes nas tuas promessas. Te louvamos porque mediante Jesus Cristo nós temos um futuro e uma esperança. Te louvamos porque o caos que pode se descortinar diante dos nossos olhos não põe fim à nossa história. Porque tu sabes como do caos transformar vida e vida plena. Quando o Senhor está na vida, o caos é transformado em vida maravilhosa. Que nós olhemos para as tuas promessas, mediante a fé em Cristo Jesus, caminhemos e a gente vença, Senhor, dando glórias ao teu nome, confiando em tudo o que sabemos que tu tens prometido a nós. Te louvamos pela tua vida maravilhosa e pela certeza da superação em Cristo Jesus. Amém. Depois de haver ceado, o Senhor tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, bebei dele todos. Senhor, te louvamos porque o teu sangue nos purifica de todo pecado e nos torna justos, merecedores da vida eterna ao teu lado no céu. Obrigado porque já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas tu nos tornaste herdeiros das tuas promessas. E um dia, Pai, não haverá mais necessidade de comermos do pão nem bebermos do cálice. Neste dia, juntos estaremos na eternidade, na presença do nosso Senhor, louvando e glorificando o teu nome precioso. Mas enquanto este dia não chegar, anunciaremos a tua vitória sobre a morte, no nome santo de Jesus. Amém. Gente querida, nós estamos chegando ao fim do nosso culto. Lembrando que 5h30, né? Nós temos uma live de música com Felipe e Arina no YouTube. E às 6h20 nós temos a nossa escola dominical pelo Google Meet, né? O link vai tanto para o grupo do nosso WhatsApp como para o Facebook, caso você queira participar e você é convidado, tá bom? A nossa aula começa 6h15, 6h20, tá bom? E vai até umas 7h, 7h10 no máximo. Então, 5h30 tem a aula, tem a live de música, e às 6h20 a nossa aula da escola dominical. Nós estamos estudando o livro de Romanos. Vamos ler o capítulo 5. Agora eu vou te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar. E está aberto ali do lado? Gente querida, que a graça de Jesus Cristo, com o amor de Deus o Pai, e que as maravilhosas consolações estejam sobre mim, sobre vocês, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Vou te convidar a se sentar. Nós vamos fechar a porta de vidro ali, e a saída vai ser pelo canto aqui, pela porta lateral, tá bom? Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois
Só para a gente ordenar, né? Primeiro sai o pessoal dessa fileira, depois o pessoal aqui dessa fileira, para a gente não fazer aglomeração. Eu quero fazer alguns agradecimentos. Agradecer o Felipe e a Arina, toda essa logística aqui, né? Tudo foi programado, e o Lucas também foi programado por eles, e tudo novo, trabalhado pelos nossos irmãos. O ajudou a fazer o Roberto. Quem foi que fez essa? Você, o Júlio? Pô, Júlio, obrigado por tudo. Agradecer aos nossos irmãos. Não poderia deixar de agradecer. Deus abençoe. Tenha um bom domingo. Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O
desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém